Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jorge Maranhão. Professor Edgar Leite, gostaria de fazer alguma consideração? Dois pequenos comentários. O Edgar mostrou muito toda a nossa origens no Brasil, graças a Dom Francisco, e continuou a obra de uma grande rainha, muito criticada pela historiografia, falsa historiografia brasileira. Infelizmente, nossa pátria vergonha disso. Se conhece como Maria nunca louca. Em Portugal, ela é considerada, é chamada violenta, ou a piedosa, porque ela repôs Portugal nas suas devidas trilhas. Depois da obra Iluminista de São Paulo. Essa foi a grande obra da Maria I. E Dom Conselho, vem ainda como regente aqui, teve a preocupação em manter isso. E nos contatos, sobretudo aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, teve o Congresso de Santo Antônio, o confessor de Dom Pedro I, filho Antônio Heráclito, ajudou muito, inclusive na formação do Dom Pedro I, para ele querer continuar no Brasil a manter as nossas tradições quando havia uma tendência exatamente a fazer uma função feminista, uma função que abstraía das vidas da providência da nossa pátria. Eu gostei muito do seu pai nesse sentido. E com relação ao poder moderador, há uma falsa ideia de que seja poder moderador, que seja moderação, deixa disso. Não. O poder moderador, a origem do poder moderador vem do latim, do moderator. Havia na função da igreja, nas várias congregações, o moderator, a quem deve mais altos rumos. A Constituição de 98 e 24, no artigo 98, diz que é o poder do imperador, que visa o quê? Uma coisa muito simples, a harmonização de mais poderes na função bem suprema, e por isso, porque é uma harmonização para uma força manter-se nas suas tradições. Isso é uma coisa bonita na Marinha de Guerra, que é a uma missão no navio ao comandante e o imediato. O comandante dá mais aos rumos da estratégia, ele não deve ser feito, mas ele não se preocupa com as coisas concretas. Isso para isso é imediato. Na Marinha hoje em dia chama imediato a dona da casa, porque tem que tratar todas as coisas concretas do navio. Se tem petróleo, se tem munição, se tem isso, tem aquilo. Isso não é uma função do comandante. O comandante sabe qual é a estratégia, o que o inimigo quer fazer, quais são os rumos, quais são as dificuldades. Essa é a visão do poder moderador. Isso que nós perdemos. O resultado do Brasil, lamentavelmente, de 89 para cá, perdeu o rumo. A cada 4 anos, uma eleição ou períodos ditatoriais, mas no qual não se tem vista, porque, no fundo, a lei suprema, a primeira função da história não foi fazer terra. A primeira função da história foi Santo Estevão da Hungria. Era pagão, converteu-se. E foi, até hoje, o grande símbolo da história da Hungria. Qual era a sua Constituição? O ideia fundamental de Deus. O resto seriam os imediatos que iam fazer. Mas era manter a fidelidade à lei de Deus, a fidelidade aos desígnios da minha providência, e não aos próprios desígnios. Eles tinham reação com relação ao seu povo, garantir a manutenção do seu povo dentro dos grandes rumos da história com relação ao São Paulo. Santo Estevão, tendo como filho o outro santo, Santo Américo. E, aliás, nós, isso ninguém comenta, somos América por causa de Santo Estevão. Os pais eram Vespúcio, eram devotos de Santo Estevão,
tanto o Santo Estevão automático, quanto o Santo Estevão não podia, e deram ao filho, normalmente, América. Ele deu o nome de América, e hoje nós somos na América, por causa do Santo Estevão. Mas sempre essa preocupação, esse é o papel da monarquia, é o mais alto do mundo, o mais alto do governo. Mas, na verdade, aquele grande rumo que eles todos sempre passaram para o Brasil, a vocação histórica do Brasil, está em todo o nosso passado português, desde o presente. Como é que se explica que uma nação com menos de 1 milhão de habitantes conquistou a metade do mundo? O Brasil, no tempo das navegações, Portugal tinha menos de 1 milhão de habitantes e cantou os marcos com a cruz de Cristo nos 4 cantos do mundo, desde remoto Timor, na China, na Índia, na África, etc. E hoje, esses povos foram colonizados, segundo a expressão, que não corresponde à visão de hoje, que é a ideia de hoje, um comentador, não, o comentador que grava os futuros. Esses povos todos têm saudade de Portugal. Aqui no exemplo, Timor, do outro lado do planeta. Corremos mãos escravos, aboliu-se aquela orientação portuguesa, veio a invasão da Indonésia, muçulmana, pelos genocídios. Depois, graças a toda uma campanha que foi feita em grande parte, meu primo Duarte, pela Portugal, para que as nações ajudassem os timorenses a se libertar da Indonésia. Finalmente, com a ajuda do Canadá, a Indonésia conseguiu libertar-se. O Canadá depois pôs como condição para ajudar a reconstrução da Indonésia, que havia sido troçada pelos da Indonésia, perdão, do Timor, que havia sido troçada pela dominação da Indonésia, pôs como condição que o Canadá, o Timor, renunciasse ao idioma português e adotasse como idioma o inglês. Os timorenses responderam não, preferimos ser pobres falando português, a ricos falando inglês. E até hoje, até a veneração que eles têm pelo Portugal, os indonésios, os timorenses, eles não pisam a sombra da bandeira de Portugal. Nem por em África, a mesma coisa. Isso é o poder moderador. Isso que, sobretudo, Dom Pedro II, Dom Pedro I garantiu para a Constituição, contrariamente aos primeiros funcionalistas, que depois houveram a solução, e graças a isso manteve-se o Brasil nesses rumos da tradição católica. Mas Dom Pedro II soube exercer esse poder moderador de uma forma magnífica, o equilíbrio nos poderes. Infelizmente, ele está muito doente, estava porta-morte com a diabetes altíssima, e não teve aquilo que deveria ter, que é manter o poder, não se dominar, não se manter essa orientação. E o Brasil caiu nas garras e nessa forma de fogo completa, no qual nós estamos. Mas Deus não abandona os seus. Existe no Brasil o sentimento monárquico, está mais vivo do que nunca. No plebiscito de 93, nós não vencemos porque não houve igualdade de condições. Mas em todos os debates em que os monarquistas enfrentavam os republicanos pela igualdade, faziam um plebiscito simulado, vencia a monarquia. Porque a monarquia está de acordo com a natureza das coisas. Deus não fez as coisas republicanas. A primeira das monarquias como a família, o pai é rei, filho, a mãe é rainha, o filho são conselheiros. Numa fazenda, fazendeiro um pequeno monarca. Numa padaria, os filhos são para caixa-registrador, um pequeno monarca. Essa é uma coisa. E o Brasil é só isso. Nós vemos basta um pouquinho a mensagem do Brasil. Ele tem aquele eixo. Escola do Estado, rainha, rei, não sei. Uma mãe nunca vai chamar, o pai não vai chamar de sua filhinha. Se vê que a minha filha não era da minha, é minha francesinha. E acima de tudo, Cristo é rei e a Santa Igreja é rainha. Para que a primeira terra, a segunda terra.
Muito felicito a organizadora, professor Jean e o professor Maria, pelas suas palestras. É uma oportunidade esse momento de apresentação.